Olá, aqui é o professor LG e eu vou resolver questões envolvendo razões. A primeira diz o seguinte: a razão entre dois números é de 7 para 3 e o maior deles é 14. Qual é o menor? Bem, vamos lá. Eu vou colocar aqui a razão de 7 para 3. Só que essa razão é igual a uma outra razão onde o maior deles é 14. Se eu olho aqui entre 7 e 3, o 7 é maior. Então, o 14 vai ficar em cima. E eu quero saber qual que é o menor, quem vai estar aqui embaixo. Mas eu posso perceber que o 7 para virar 14, eu multipliquei por 2. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa com o 3. Eu vou ter que multiplicar por 2. E 3 vezes 2 é igual a 6. Então, a resposta para qual é o menor é 6. A razão entre x e y é 5. Qual a razão de y para x? Eu tenho o seguinte: x sobre y é igual a 5, só que eu vou escrever 5 sobre 1. E eu quero saber quanto que é a razão de y para x. Então, vamos perceber o seguinte, ó. Quando eu tenho o x sobre y igual a 5 sobre 1, e eu quero o y sobre x, eu fiz uma inversão. O x que estava em cima foi para baixo, o y que estava abaixo foi para cima. Tem que fazer a mesma coisa com 5 e 1. O 5 tem que ir para baixo e o 1 tem que ir para cima. Então, eu vou escrever aqui, ó, y está para x, na razão de 1 para 5. Ou seja, é a razão inversa. Qual a razão entre a quantidade de refrigerante de uma garrafa com 290 mililitros e uma lata de 350 mililitros? Bem, basta nesse caso que eu faça 290 sobre 350. Como ambos são terminados em zero, eu posso dividir o numerador e o denominador por 10. E isso é fácil, porque se eu cortar 0 e cortar 0, equivale a dividir em cima e embaixo por 10. Então, a razão fica de 29 para 35. Qual a razão entre a distância entre os eixos e o comprimento? Olha só, eu tenho um carro aqui em que a distância entre os eixos está marcada aqui, ó, 2.450 milímetros, a distância que vem daqui até aqui, e o comprimento vem daqui até aqui, ó, 450 centímetros. Preciso converter tudo para a mesma medida. Então, vou ter o seguinte, ó, 450 centímetros é igual a 4.500 milímetros. Então, eu converti a distância do comprimento para milímetros. E aí eu posso calcular a razão. Eu quero a razão entre a distância entre eixos, que é 2.450 milímetros, para o comprimento, que é 4.500 milímetros. Vou cortar 0 com 0, que é o mesmo que dividir por 10. Eu tenho 245 por 450. Como eu tenho um número terminado em 5 e um número terminado em 0, eu sei que eles são divisíveis por 5. 245 dividido por 5 é igual a 49. E 450 dividido por 5 é igual a 90. Ou seja, a razão entre a distância entre eixos e comprimento é de 49 para 90.